Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado para sempre. Amém, Jesus. Nós estamos aqui na cidade de Itajubá, sul de Minas, na rua Belo Horizonte. Que número da igreja? 258. Sejam todos bem-vindos, irmãos da live. Sejam todos bem-vindos a este canal de bênção. Amém. Estamos aqui na convenção que é a 22ª convenção aqui em sul de Minas, das igrejas socorrista evangélica filiada à sede, Isso aí. Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos. O tema da convenção de hoje é, abra aí comigo no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos a partir do 32. Esse é o tema. O 32 é o tema da nossa convenção. É isso aí. Glória a Deus. Então, o tema e o texto aqui em negrito diz assim. É bom sempre você ler o texto aqui em negrito. E diz assim: como que diz aí o texto? Como o quê? A comunidade de bens entre o quê? Primeiros cristãos, E que mais? Ananias e Safira. Então nós vamos ler ainda de pé, daqui a pouco vocês podem assentar, né? Para que possamos hoje estudar um pouco, né? Aproveitar esta manhã de sol, né? Graças a Deus. Então vamos ver aqui. E era o que? O coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram o que? Em comum. Isto nos faz entender que nós, irmãos, após você se chegar a um lugar denominado igreja, você se sente dentro de uma comunidade. Essa é a verdade. Tudo em comum. Você conhece, você sabe o endereço de todos, o nome, a família, né? Você sabe de tudo. Comunidade. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. Amém. Pastor Adão, dá sequência a esta leitura 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Vai? Até aí. Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. O tema aqui, ele é muito oportuno, é muito bom, porque você passa a conhecer as origens, a história do cristianismo, a forma como que foi fundada, realizada, o início de tudo. Nós que temos uma certa idade na igreja socorrista de conversão, e convertido, melhor dizendo, nós conhecemos o histórico, o início, como que foi fundado.
a vida do pastor Fábio Antônio da Silva, nós sabemos o histórico. Foi um homem de oração, de monte, até o dia de hoje. Ele tem subido ao monte, orando pelas madrugadas, fazendo suas campanhas. Ele não para, ele continua. E com isso, essa igreja foi levantada debaixo de milagres, sinais e maravilhas de Deus. Amém? E o povo recebia, através da palavra, entendimento e unção. E o povo crescia. Irmãos, o que faz uma igreja crescer é a unidade, é a comunhão entre irmãos. Amém ou não? Amém? Porque ali está a graça de Deus. A graça de Deus não pode faltar, porque é a graça do Senhor que vai nos conduzir, que vai conduzir a igreja, que vai fluir a igreja e que vai trazer resultado. O resultado daquela igreja ali foi tão bom que os apóstolos davam em testemunho a ressurreição do Senhor Jesus, até porque eles viram, eles compartilharam, puderam ver a ressurreição do Senhor ressurreto, falando ali com ele. Após a ressurreição, Jesus esteve na terra, entre aparecendo e sumindo, 40 dias. Ele ressuscitou e ficou mais 40 dias. Amém ou não? Amém? E com isso ele subiu e deixou um mandamento para os apóstolos: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até porque havia a promessa que de Jerusalém sairá a lei, aleluia, para todos os povos da terra. Então ali começou o Pentecostes, ali começou a manifestação do Espírito Santo de Deus, aleluia. E quando eles estavam orando, cheios do Espírito Santo, então as pessoas de fora estavam ouvindo aquilo, o falar em línguas, e as pessoas debochavam, desdenhavam. E Pedro então tomou a posição de servo e de profeta, de atalaia, e começou a pregar, começou a repreender, acusar, mostrar que eles mataram o Filho de Deus, o Messias. E aquele povo, recebendo aquela palavra, eles acreditaram na pregação de Pedro, e eles aceitaram a Cristo, e naquele dia converteram-se quase 3.000 almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? E ali deu-se o início da igreja. A igreja começou a se formar daquela forma. Presta atenção, eles ganharam almas, se tornaram igreja, se tornaram na comunidade. E agora, aonde colocar aquele número de pessoas, quase 13.000 almas? Congregaram aonde? Vamos colocar numa igreja. E ontem eu estava falando sobre esse assunto, né? Igreja somos o quê? Nós. Isso que você está vendo aqui é uma ordinaria. Amém? Uma construção. Porque nós, como igreja, saindo daqui, fechando daqui, desapropriando daqui, nós poderemos, irmãos, ir para um outro lugar, ou fazer um culto em ar livre, ou aonde quer que estivermos, ou você sozinho, você pode fazer o seu culto, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você é a igreja. Presta atenção, nós somos a igreja do Senhor, logo nós somos a noiva do Senhor Jesus. Amém. Sendo nós
ou noiva, isso está no, como é que fala? No plural, ou está no conjunto. Todos que entram para esse corpo de ministério é considerado igreja, noiva de Jesus. Mas em particular, você é membro desta igreja, membro do corpo de Jesus, porque Jesus Cristo, Ele é o cabeça, e nós somos o que? Corpo. Tem até aquele canto que fala, né? Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromissos no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, queridos irmãos, precioso és para ti, querido irmão. Agora nós vamos tratar desse assunto. É aí que nós vamos chegar a mensagem. Você vai abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Efésios, capítulo 5. Versículo 23. Pastor Adão vai fazer essa leitura para mim, por favor. 23. Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, do qual ele é o Salvador. Amém. Pois o que? O marido é o que? Cabeça da mulher. O cabeça da mulher. Continue lendo, fala sobre Cristo aí, vamos ver aonde fala sobre Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Somos o quê? Membros do seu corpo. Aleluia. Cristo é a cabeça. Amém. Nós somos membros. Cada pessoa representa uma parte desse corpo. Amém, Jesus. Por isso que você tem que descobrir o dom que você tem. Quem que você é nesse corpo de ministério? Você nunca vai ser a cabeça. Amém. Amém. Mas você pode ser a voz. João Batista. Eu sou o que? A voz. Que clama no Deus. E o cabeça era quem? Jesus. Então você faz parte desta igreja. Você está ligado a alguma parte.
Você pode ser mão, Verdade. que leva as atividades. Você pode ser joelhos, que ora pela igreja e o pastor, pelos membros, pelas pessoas perdidas para Deus salvar. Você pode ser qualquer coisa, mas você precisa se encontrar nessa membresia. Amém ou não é? Amém. Porque Cristo te chamou para isso mesmo. É que você, corpo tem que trabalhar, tem que movimentar, tem que agir. O corpo, muito tempo parado, fica enferrujado. As dores lombares e tudo mais, você tem que reagir. Na vida espiritual também. Se você não oferecer, se você não agir nesse corpo, você vai ficar desanimado. Amém? O bom é quando você está em atividade, trabalhando, exercitando a sua fé, o seu serviço na obra do Senhor. Isso agrada. É o corpo do Senhor Jesus Cristo em atividade. Aleluia. Trabalhando na terra, se manifestando na terra como igreja do Senhor. Aleluia. E o que é igreja? Eu estou mostrando que igreja é como um corpo. Agora nós vamos ver na íntegra o que é a igreja de Jesus. Vamos ver aqui. Apocalipse, o capítulo 21, no versículo 9. Pastor Adão, acompanhe aí conosco, abra a sua Bíblia para acompanhar. Se você puder marcar, é muito bom. 21, 9 e Apocalipse. Glória a Deus. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Venha, eu lhe mostrarei o quê? A noiva. A noiva. Irmãos, igreja é isso. Você é o quê? A noiva. A noiva de Jesus, do Cordeiro. É um privilégio muito grande, irmãos. Mas noiva está no total, está no plural. Individualmente, nós somos o quê? Membro, servo do Senhor. Mas na totalidade, nós somos o quê? A noiva do Senhor. Amém? E quando você se desloca da sua casa para estar aqui neste lugar, você deve considerar que você estará indo para a casa do Pai. Amém? Este lugar aqui é a casa do Pai. Amém ou não é? Amém. Nós vamos ver aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: a minha casa será chamada casa de oração, pastor Adão. Lucas 19, 44. Glória a Deus. Também a lançaram por terra, você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. É isso mesmo? Deixa eu só pegar aqui. Em nome de Jesus. Pode ser também que eu marquei o versículo 19, né? Eu falei? Esse Lucas 19, 44. Vamos ver aqui Lucas 19, 44. Vamos ver aqui. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. 19,
44. Deve ser o 46. Então leia aí, por favor. Disse-lhes que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. A minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Esta casa aqui é a casa de oração. Você saindo da sua casa, você vai dizer: eu vou para a casa de Deus. Nunca devemos dizer: eu vou à igreja, porque você é a igreja do Senhor. Amém. Você é a noiva do Cordeiro de Deus. Amém. Glória a Deus. E por falar em noiva, vamos ler mais aqui um assunto sobre noiva. Apocalipse 19, 7. Vamos voltar lá. Aí só vai confirmar. Mas é bom você marcar. Aleluia. 19, 7. Glória a Deus. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Aleluia. Quem providencia tudo, quem prepara a noiva, a igreja do Senhor, é Jesus. Amém, Jesus. E Ele prepara, irmãos, através da terceira pessoa, porque Ele estava com o Pai, assentado. Amém ou não amém? Amém. À direita. Então Ele viu o Espírito Santo. E o Espírito Santo que se encarrega de santificar, santificar a igreja do Cordeiro. Porque um dia essa igreja ela vai se encontrar preparada para subir. Aleluia. Deus. Irmãos, no livro de Efésios, a palavra do Senhor diz que os ministérios é para edificar. Vamos ver aqui, Efésios, corrigir. Vamos ver aqui, eu não marquei esse texto, não marquei não, tá? Glória a Deus. Até que sejamos, até que sejamos, isso, até que chegamos à unidade da fé, à estatura perfeita de varão. Aleluia. Efésios, a minha esposa é 4. Até que cheguemos à estatura de varão. 13. Hein? É 13. Começando 11, vai estar 13. Efésios, diz aí para mim. Efésios 4, o 13, fala o que você quer, até que chegamos. Então, pode falar, pode ler. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus é que faz esta obra. Ele está providenciando esta obra. Amém. Agora não importa, meu irmão, de que forma o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na sua vida. Você tem que estar atento para que você não venha esmorecer, se sentir ofendido ou perseguido. É verdade. Porque Deus trata, através do Espírito Santo, Ele está tratando com a nossa igreja. Amém. Mas Ele trata conosco individualmente, particularmente. Amém. Ele é que trata, Ele que prepara a sua igreja. Amém. E o Senhor Jesus Cristo, Ele só vai voltar quando a igreja estiver o quê? Pronta, preparada, como diz Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7, como foi lido pelo nosso irmão. Amém. Essa é a igreja do Senhor. Amém. Comunidade aqui, aquelas pessoas que vivem no conjunto, dentro de uma comunidade, juntos. E você sabe os problemas das pessoas, a dificuldade, as lutas, para que você possa orar,
aquela pessoa, para que você possa abençoar aquela pessoa. Se estiver com problema financeiro, a comunidade, ela vai dar suporte, ela vai ajudar, ela vai abençoar, porque nós somos igreja, nós somos também comunidade. Tudo em comum. Você precisa, no momento que você for viajar, como foi aqui argumentado, no momento que você fizer alguma coisa, participa o pastor primeiramente, para que ele possa orar, ele possa te dar uma palavra, ou ele possa interceder junto, para saber se o que você quer é de Deus ou não. Às vezes é abrir uma loja, uma firma, mudar de endereço, comprar uma casa. É necessário que você traga isto ao seu pastor, para que ele ore com você. Você não está sozinho não, você tem uma comunidade, você tem com quem contar, amém ou não? Usufrui dessa bênção que Deus tem te dado, porque você está no meio de uma comunidade, povo de Deus, povo interessado, que você cresça, que você seja abençoado, sucedido nessa terra, amém? Isso é que é comunidade, irmãos. É necessário que você entenda, para que você possa crescer no meio dessa comunidade, amém? Ter vantagem da parte de Deus nessa comunidade. Essas são as verdadeiras vantagens que temos. Contar com a ajuda, com o apoio de uma comunidade. Tem bairros aí que tem as suas comunidades, independentemente de ser igreja ou não. Uma comunidade. As ruas de São Paulo, alguns bairros, eles põem assim uma placa, né? Nós estamos ligados. Se entrar alguém dentro de uma casa, olha, tem o, como é que fala, o grupo, né? Aí todo mundo na rua fica sabendo. Olha que coisa maravilhosa. Você viaja tranquilo, porque se qualquer coisa, algum suspeito parar em frente à sua porta, a comunidade já está lá. Olha fulano, olha, você conhece fulano, olha, tem um carro assim, assim, assim. Isso é comunidade, isso é cobertura, e nós precisamos ter essa visão, para que nos momentos difíceis, a ausência, algum problema, que você possa contar com a comunidade que também é a igreja, o corpo do Senhor Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção. Não foi lido aqui. Eu não sabia se eu ia ter tempo ainda. Você vê. Aqui a uns 15 minutos do cesso. Por que um certo Ananias, estando ele ligado a esta igreja, que Pedro inicialmente começou, por que Ananias morreu? Ele era um dos membros desta igreja. O Espírito Santo de Deus estava ali, fazendo uma obra diferenciada, a qual os pobres não eram mais pobres, eram remediados, porque o Espírito Santo de Deus deu graça, e os irmãos, não porque Pedro trouxe algum tipo de doutrina, mas o próprio Espírito Santo tocava no coração dos que tinham 2 ou mais casas. Eles vendiam as suas casas e traziam dinheiro e colocavam aos pés dos discípulos, aos pés, força de expressão, diante dos discípulos, a mesa. Amém ou não amém? E os apóstolos faziam aquelas recadas, e as pessoas, as viúvas que não tinham amparo e que
que se ligaram àquela igreja, tinha sua necessidade, e a igreja, ela fornecia mantimento, providência para os pobres, para as viúvas, de forma que Pedro estava tão atarefado com tantos donativos, que ele colocou como diácono 7 homens cheios do Espírito Santo para fazer essa administração. Ele falou: não é bom que nós servimos a mesa, mas vamos nos dedicar à oração e à palavra. Olha aí, irmãos, isso serve para nós, é verdade. Oração e a palavra. Eles tinham que conhecer um pouco mais a palavra, até porque eles eram rudes, iletrados, e eles não tinham muito intimidade com os rolos da lei. Então eles precisavam 2, 3 mil pessoas. Agora eu tenho que conhecer mais da palavra, eu tenho que orar mais, como Jesus fez nessa madrugada. Eu preciso orar, eu preciso buscar. E eles colocaram ali, e aqueles homens, eles foram uma bênção, porque as mulheres, as gregas, elas começaram a se sentir, essa distribuição não está bem distribuída, não. Então tinha que ter organização. Igreja precisa ter organização em tudo. É verdade. Porque o pastor não pode fazer tudo, mas alguém cheio do Espírito Santo, cheio da graça, sabedoria, precisa se deslocar, se prontificar. É membro do corpo, trabalhando para edificar a igreja do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. De forma que quando Pedro fez isto, ou até mesmo antes disto, eles saíram do lugar chamado, daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, alpendre de Salomão. A igreja, aquelas 3 mil almas, ou quase 3 mil almas, ela se quase multiplicou para quantos? 5 mil almas. E aonde colocaram aqueles irmãos, aquela comunidade, onde eles se reuniam? Vamos ver aí, Atos dos Apóstolos, pastor Adão. Capítulo 5, versículo 12. Volte aí. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Os apóstolos, o quê? Realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. No pórtico de Salomão. O meu texto aqui está no alpendre de Salomão. Pode sentar, obrigado. Quantas pessoas, eles não tinham intenção de arrecadar tantas pessoas assim. E onde colocar esse número de gente? 3 mil no primeiro discurso, no momento do Pentecostes. Agora Pedro entra dentro do templo de Deus, o templo mesmo, e ali, passando por uma porta chamada Formosa, ele se depara com um homem que é coxo desde nascença, e era colocado ali naquela porta, e todos que entravam e saíam conheciam aquele homem. E quando Pedro intenta entrar no templo para orar, aquele homem estende
as mãos pedindo a Pedro uma irmão. E Pedro diz: eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Ele falou: o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Glória a E Deus. diz a palavra do Senhor que aquele homem foi seguro pelas mãos de Pedro, e ele deu um salto e começou a pular. Glória a Deus. E Pedro entra dentro do templo, e ele entra atrás de Pedro pulando. Glória a Deus. Pela primeira vez aquele homem experimentou o caminhar, o andar. Aleluia. Glória. E ele ali andando, pulando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E aquilo leva aquela multidão atrás de Pedro, dentro do templo. Glória a Deus. E Pedro se vê ali com aquela multidão, e Pedro começa a fazer o segundo discurso. E Pedro começa ali a falar, e de repente aquela multidão começa a aceitar a palavra de Pedro. E aquele coxo, aonde Pedro ia, ele ia atrás. Aí foi quando Pedro saiu do templo, e ele entra no alpendre de Salomão. O templo, presta bem atenção, eu vou tentar aqui, fazer com que os irmãos compreendam. Vamos supor, aqui está o templo. Do lado de fora, os pátios. E entre as paredes do templo, tá, e o pátio, que é o espaço, existia também lugar chamado, como é que fala? Telhado, vamos dizer assim. Cobertura. E era um enorme, de ponta a ponta. Quem é que falou aí? Varanda. De ponta a ponta, irmãos. E era ali que Pedro reunia aquela multidão. Aquela multidão se reunia e tinha culto todos os dias. Aleluia. Aí vem a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos ver aqui. Atos capítulo 2. 42, pastor. Você vai ler para mim até o 47. Vamos lá, por favor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e à comunhão, ao partir do pão ao partir do pão e às orações. e as orações. Olha aí, as Glória a orações. Deus. Isso não pode faltar numa comunidade. É verdade. Meu Deus. Oração. Vamos lá, segue. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o Senhor acrescentava diariamente aqueles que seriam o quê? Salvos. Porque os que entravam na igreja não eram curiosos, não. Amém. Eram aqueles que queriam realmente servir a Deus. Aleluia. Que o Senhor Deus mande para essa igreja pessoas que queiram servir ao Senhor. Ei, eis a resposta para você que está tanto preocupado porque a igreja não cresce, porque a igreja não cresce. Eu faço de tudo para a igreja crescer. Por que a igreja não cresce?
chegará o momento que Deus vai trazer só aqueles que têm compromisso com o Amém. E não adianta a igreja cheia e o pastor cheio de problema daí, problema daqui, insubmissão, rebeldia, perturbação. Meu Deus, assim, pastor, você tem almas para apresentar ao Senhor, se Amém. mas são sinceras, são almas. Esta palavra está sarando o teu coração. Amém. E ela está tirando agora todas as tuas preocupações. Porque você não tem culpa. Amém. Não receba qualquer tipo de culpa. A igreja não cresce por causa do pastor, por causa da pastora. A igreja não cresce. A igreja está no tamanho que Deus quer. Saindo do templo. E o povo de Deus ali, não perde, reunido, louvando. Diz a palavra de Deus que aquele povo que não tinha compromisso com Deus, eles não se misturavam. Eles amavam, gostavam, mas eles não se misturavam, porque eles não eram chamados. Eles gostavam. E quando Deus fazia a obra, aí sim, eles entravam para louvar a Deus. E Deus todo dia acrescentava a alma. Aí no templo, aleluia, no alpendre, cabia mais gente, 5.000, 6.000, e Deus vai multiplicando, já se reuniam dentro de casa, com singeleza de coração, partiu um pão. Oh, vamos chamar a vizinha, vamos chamar, ela se converteu, vamos comer junto. Oh, que alegria, oh, que felicidade. Nós estamos com Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Oh, aleluia. Era uma felicidade, era precisa do Espírito Santo ali, naquela comunidade e também nas casas. Amém. Oh, Glória a Deus. Glória a eu Deus. vou dizer por que aquele homem morreu. O Ananias, porque Deus estava preparando um povo santo, um povo redimido, um povo lavado, uma igreja que não podia se corromper naquele momento, uma igreja cheia de graça, de poder. E o Senhor Deus, no momento que aquele homem traz a metade da vida que ele fizer, ao invés de ele depositar todo o dinheiro, mas ele depositou a metade. E Pedro antecipou. Ninguém falou nada, nem ele falou, nem o Ananias falou nada. E chegou lá depositou. E Pedro falou: Ananias, ele nem perguntou: é isso, Pedro? Por que encheu o Satanás o teu coração? Meu Deus. Se você vende, fica aí dinheiro para você. Se você realmente quer abençoar, que você não venha enganar ao Espírito. O Senhor, Espírito Santo, é o Senhor que veio para preparar a igreja, veio para limpar e santificar a igreja. E diz a palavra
caiu em si e ele fartou. Foi Pedro que matou? Foi a maldade dele. Foi a maldade dele que levou à morte. Rama, seria, Erima, Harama, Heremanasu, Ramanasudeka. Ei, Rama, ei, Rama. Vamos fechar. Abre aí para fechar. Porque nós vamos participar da ceia. Aleluia. E eu tenho alguma coisa para você e para mim nesta ceia. Ei, palavras. Glória a Deus. 1 aos Coríntios 11. Glória a Deus. Vamos dar a oportunidade para a nossa pastora Rosa, que sempre nos honrou, sempre honrou esta casa, esta família. 1 Coríntios capítulo 11, 27 e 7. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Continue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, Examine o homem a si mesmo. e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus, olha por que Ananias morreu. Nosso pecado. Meu Deus. Continue. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for tempo. Deus seja louvado. Uma salva de palmas ao Senhor.